Oi! Aqui na Liberdade FM, vamos que vamos botar o povo. Vamos com o povo. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Parecendo Silvio Santos. É verdade. Quem tá aqui Volta a jogar os aviões. Oi! Jean Paul Prats, ex-senador, ex-presidente da Petrobras, um dos homens mais inteligentes desse país. Preparado, sim. O homem é preparado, viu? Aqui, com a sua humildade, na Liberdade FM. Meu lugar, obrigado pela sua presença aqui, Jean. Obrigado a você, Gilson. Obrigado, Ranier, pela nossa... É uma honra para mim estar aqui, né? Porque vocês têm audiência, têm dinamismo e inteligência também. E eu colocar isso aqui. E a coragem também para ter uma meu amigo, de só, é o principal. Só Jesus na causa. Amém, igreja? Quantos anos? Ah, já vai para quanto? Já vai para... Acho que... Aqui na bancada, aqui? Hein? Mais. Acho que é 5? uns 8. Você que é novato. Aí, tá vendo? É, viu? 8 anos já, meu filho. São 10 horas, 11 horas e 4 minutos, Jean Paul Prats aqui com a gente, Jean. Você foi manchete, o estado todo falou sobre você nesses últimos 15 dias. Ixi. Todo jornalista que eu conversei falava, aquela declaração de Jean foi forte. Porque você é PT, não é? Você é do Partido dos Trabalhadores. E você deixou no ar a possibilidade de sair do partido. Foi isso mesmo que foi entendido, foi compreendido dessa forma? Não, essa não é uma declaração forte e também não é uma declaração definitiva. Eu tenho que pensar no meu futuro. E eu vejo que ali não me foi apresentado nada, a gente não está conversando sobre nada. Eu sempre disse que o partido é quem manda nos seus filiados, manda no sentido de orientar, né? Não mandar no sentido de um exército, uma coisa fechada. Um partido democrático. Mas a gente se apresenta, a gente exerce mandatos, exerce funções. Eu acho que exerci, acho que me foram apresentadas com decência, com competência, né? O mandato do Senado, a presidência da Petrobras, nós apresentamos o melhor resultado da história da Petrobras num governo do PT. Isso era para ter sido usado para calar a boca de quem diz que o PT quebrou a Petrobras, que o PT não sabia administrar a Petrobras. Eu sou do PT, administrei a Petrobras e no primeiro ano de gestão entreguei o melhor resultado dos 70 anos de história dela. Isso não foi devidamente explorado. No mandato do Senado nós colocamos recursos, numa época que não havia tantas emendas, tanta disponibilidade de recursos para os parlamentares, mas nós colocamos muito recurso para o governo do Estado. Foi o parlamentar que mais colocou recursos, por exemplo, na época do Covid, para socorrer as pessoas em plena pandemia. De todos os parlamentares que mais colocou dinheiro fui eu. Colocamos projetos importantes, como esse das areninhas potiguares, que nós vamos falar mais adiante. Estão em 72 areninhas no estado todo. As escolas solares, que aqui em Parnamirim, inclusive, tem uma. Vários projetos de assistência a populações indígenas, quilombolas, saúde, educação, enfim. Liderei a bancada do PT no Congresso Nacional por um ano. Fui líder da oposição por 3 anos, com uma bancada com pessoas com muito mais experiência que eu, inclusive Jacques Wagner, Paulo Paim, Humberto Costa. Fui líder desse pessoal todo. Então, assim, acho que não deixei a desejar como senador, nem como, tanto para o Rio Grande do Norte quanto para o Brasil, como presidente da Petrobras. E antes, como secretário de Energia aqui do governo Vilma, enfim, tem uma vida política bastante pesada e tudo isso. E aí chega num período pré-eleitoral e não participa, a gente não está incluído em nenhuma especulação, nenhum plano, nenhum processo, nenhum convite para uma reunião para a gente conversar sobre isso, achei estranho. Então, assim, não faço da política a minha prioridade, também é importante dizer isso. Eu participo da política como cidadão, quando sou chamado, quando há uma oportunidade. Me filiei ao PT naquele momento onde estavam desgraçando a esquerda brasileira com fake news, com uma série de coisas também. E cárcere, né? Muito cárcere na esquerda brasileira. Com aqueles adesivos, com aquele desrespeito todo com uma presidenta mulher. Achei por bem me filiar, me filiei, fiz a minha parte, acho que ajudei a esquerda brasileira a aparecer bem na fita, a mostrar que também nos quadros da esquerda existem pessoas que entendem o mercado, que entendem a economia, que entendem as empresas, que sabem administrar.
E agora estou à disposição. Agora, se não houver caminho nenhum, né, e eu ainda quiser fazer alguma coisa na política, eu preciso procurar caminhos. Não quer dizer que eu esteja ameaçando ninguém, nem cismado com nada. Diante de tantas especulações, alguma sigla partidária já lhe chamou para conversar? Não, muitas siglas chamam, mas chamam naturalmente, não porque eu disse isso. Né? Logo depois da saída da Petrobras, muitas pessoas vieram conversar comigo porque, na verdade, eu não saí por desonestidade nem por incompetência. E nem por vontade. Por uma você deu incompatibilidade com 2 ministros. E a gente teve um embate, claro, que todo mundo viu, várias semanas no jornal a fio, onde eu tinha posições e eles tinham outras posições. Eu mantenho minhas posições, não recuei em relação a isso, porque acho que tinha que fazer o meu papel de defender a Petrobras, que é a empresa, aliás, onde eu comecei a minha carreira, a única empresa onde eu trabalhei. Eu tenho 2 assinaturas na carteira. Uma como estagiário e advogado júnior da Petrobras e outra como presidente da Petrobras. Todo o resto do tempo eu trabalhei por conta própria. Eu tenho 2 assinaturas na carteira. Uma como estagiário da Petrobras e outra como presidente da Petrobras. Só. Olha que bacana, Imagina né? que legal essa história. Que bacana. Então, Estagiário eu defendo a presidente, Petrobras, né? Mesmo. Defendo os petroleiros, defendo a Petrobras como empresa. Né? E essas posições eventualmente desagradaram 2 ministros especificamente que conseguiram convencer o presidente de que eu não merecia sua confiança. Né? Ou pelo menos em relação àqueles episódios ali. Convenceram uma coisa que não era verdade. Na verdade, né? Nós tínhamos a confiança do presidente, tanto que eu fui nomeado diretamente por ele. Né? Então isso aí foi uma situação, uma circunstância de política que a gente compreende, evidentemente, passa por ela, não há problema nenhum, não tem ressentimento nenhum, faz parte da política essas batalhas. Você às vezes ganha uma batalha, às vezes você perde uma batalha. Mas quando eu saí, logo em seguida vieram pessoas conversar, siglas nacionais, né, Gilberto Kassab, nacionais vieram conversar, né, é natural, não foi por causa de eu ter falado isso há uma semana atrás. Falei isso porque me perguntaram, disse, você tem um caminho de saída se o PT não der nenhuma, se o PT não te disser nada, se você é isso ou aquilo, vai ser candidato a isso ou aquilo, você cogita sair para outra sigla? Eu disse, por que não? Mas será sempre uma sigla do nosso campo, do campo progressista. Eu não faria uma mudança, uma guinada abrupta, porque eu penso como esquerda. Eu sou esquerda e eu acho que a esquerda é bem mais ampla do que apenas o PT, o período que o PT esteve no governo e que Lula esteve no governo. Olha, eu particularmente eu tive oportunidade de conviver, rapidamente conversava com o senador Jean Paul Prats, sempre acessível, sempre simples, humilde, e o senador falava... Isso na campanha do Lula, na campanha do Lula contra o Bolsonaro. Que o Lula tinha convidado o senhor para poder ajudar no projeto no campo das energias. Isso. Né? Na Petrobras, energias. E aí... Eu condenei esse plano, o capítulo de energia do plano de governo de Lula. Por isso que eu dizia na época para os ministros, olha, eu fiz esse plano e esse plano diz isso. Mas como é que eu vou agora presidir a Petrobras e fazer o contrário do que a gente falou no plano de governo? E o Brasil vivia um momento muito difícil, que era o preço do combustível disparando, ligado ao dólar, ao preço internacional, era todo um discurso, né? E você, quando chegou na Petrobras, depois nomeado pelo presidente Lula, você começou a criar alternativa ao ponto de estabilizar o preço do combustível. Exatamente. Isso, inclusive antes disso, como senador ainda, até no final do governo Bolsonaro, não sei se se lembra, houve uma crise aguda sobre essa questão do combustível e o presidente Rodrigo Pacheco me passou 2, não uma apenas, 2 relatorias congeminadas de projetos relacionados a preço do combustível. E a gente tentou, naquela época, evitar aquele desastre que foi zerar os impostos dos estados para baixar o preço da gasolina, que aquilo era uma medida completamente estúpida, né? Você baixar o preço dessa garrafa d'água, você tirar o imposto dela, não vai baixar, óbvio. Mas se você baixar o preço de tudo, tirando os impostos, o Estado não vai ter dinheiro para fazer mais nada. Por mais que alguns preconizem o Estado mínimo, isso é uma estupidez, porque como é que você banca a escola das crianças, como é que você vai a escola pública, o hospital público, a segurança que é pública por essência, né? E mais as estradas que todo mundo diz, olha, tem que reformar a estrada, com que dinheiro? Né? Então, assim, é uma estupidez você imaginar que vai tirar os impostos de tudo e vai baixar o preço. Então, se a solução para baixar o preço de alguma coisa for tirar os impostos, né, não vale o jogo. Né? Você está jogando uma regra que é ridícula. Então, nós procuramos outras formas, outros mecanismos que passavam justamente já pelo descasamento dessa paridade de importação, né?
E não conseguimos, à época, passar isso, que a Câmara vetou, parou e tal. O projeto foi relatado, entreguei todas essas soluções e parou na Câmara. E aí, quando veio o governo Lula, no programa de governo, nós já tínhamos acenado com isso. Nós dissemos, olha, há fórmulas de aproveitar o fato de que o Brasil produz o seu próprio petróleo, ele é autossuficiente em petróleo. Todo o petróleo que o país consome, o país produz e ainda exporta 1 milhão de barris por dia, mais do que o Kuwait, que é membro da OPEP. Mais do que o Kuwait. E a única coisa que nós temos é que as nossas refinarias têm uma capacidade de até 85% de processamento para o caso do diesel. Então a gente ainda importa cronicamente mais ou menos entre 15% a 30% do diesel, dependendo da época do ano. Esse percentualzinho não justifica que o nosso preço de diesel seja o mesmo preço lá de fora. Então isso aí é o rabo abanando o cachorro, entendeu? Porque eu importo 10%, eu vou fazer o preço dos 100% ser igual ao dos 10%. Não faz o menor sentido. O que a gente fez? Ajustou isso. A gente fez a vantagem competitiva de nós produzirmos petróleo e de nós termos um parque de refino grande funcionar a favor do Brasil. Então a gente abrasileirou esses preços. O preço é de mercado, Gilson? É de mercado. Mas é de mercado brasileiro. Não de mercado alemão, não de mercado inglês, não em dólar. Não reajustado a cada minuto, como estava sendo antes. O CNN, né? A CNN fez a entrevista com o Jean Paul Prats. Menino, ele deu um show, viu? Viu, Anitta? Deu um show. Sobrou. Naquela época, sobrou. Veja a dificuldade que a gente tinha. O mercado de ações, que tem ações da Petrobras, a principal empresa do mercado de ações brasileiro, esperava o quê? Ora, se o Jean entrando vai baixar o preço da gasolina, eu que sou acionista vou ter um prejuízo, porque vai vender menos, vai ter menos receita, né? E nós conseguimos explicar tão bem o processo, não estou me gabando não, porque sou uma equipe, né? Nós somos uma equipe, a Petrobras é uma equipe. Nós conseguimos, à época, explicar que fazia tanto sentido fazer isso para o futuro da empresa, que a empresa ia estar indo por cadafalso se ela ficasse fazendo isso. A um curto prazo era bom, mas de longo prazo era péssimo. Que o mercado subiu a ação no dia que a gente anunciou a nova política de preço. Todo mundo esperava, inclusive nós, falava, cara, vamos aguentar uma semana de baixa aí, tranquilo. Aí a gente foi para as entrevistas, explicou, disse, olha, isso aqui mantém a empresa viva durante 40, 50, outros 70 anos. Ela estava fazendo 70 anos naquela época. E a empresa teve lucro. Se ela continuar desse jeito, isso vai ser um lucro grande agora, mas não vai resultar em nada no futuro, entendeu? Então a gente explicou com vários outros argumentos, claro, não vem ao caso aqui que seria muito longo, que aquilo não era sustentável e que, portanto, a nova política não seria prejuízo, a gente ganharia mercado. Por exemplo, a gente tinha perdido praticamente o mercado da Amazônia, porque com preço igual em dólar por importado, os importadores estavam fazendo a festa. O mercado ali do Maranhão, São Luís e tal, ali, todo atendido pelo lado de fora. A Petrobras estava perdendo o mercado, ela chegou a 67% ou 65% do mercado brasileiro, quando na verdade ela tinha 80%, 85%, que é, como eu disse, a proporção que ela tem das refinarias. Então a gente estava começando a ter refinarias ociosas nossas para importar produto de outras refinarias lá de fora, gerando emprego lá fora. Então quando a gente explicou isso tudo, os caras, como você disse, subiram a ação. Quer ver outra? A gente conseguiu diminuir o pagamento de dividendos, que é o dinheiro que o acionista leva. Me parece que era 50%, vocês... Era 60% e a regra caiu para 40%. Isso. Para 40% o dividendo mínimo. No dia que a gente anunciou isso, Gilson, era para baixar a ação, né? Pô, se eu vou receber menos dividendo, a ação subiu. Porque eles disseram, não, peraí, eu estou recebendo menos dividendo, mas eu estou deixando na mão desse cara aí, da gestão dele, e ele vai fazer coisas boas que vão dar lucro para a empresa. Vão dar futuro para a empresa. Energia renovável, novos campos de petróleo, outras atividades. Essa administração revitalizou a empresa que estava sendo vendida em pedaços. E agora é uma empresa grandiosa de novo. Ela está lá fora, está negociando com a China, com a Índia, com os árabes, com todo mundo. Ela está grande de novo. E ganhou respeito, né? Ganhou o respeito do povo brasileiro. Isso é que é importante. Agora, ninguém conseguiu compreender. E eu vou falar como norte-rio-grandense também. Eu vou falar como cidadão, como um cara que acompanha o seu trabalho, quando aquela briga de, sabe, Rui Costa, como é o nome do outro das Minas de Energia, o nome dele? Alexandre Filgueira. Eles ficaram minando a sua gestão de um jeito que só Jesus na causa. Ali foi feio, né? E o presidente, e vale salientar, como eu disse, funciona não teve assim. força para segurar isso.
A verdade é isso. Na verdade, o presidente veja, não teve força. eu fui demitido em meio àquela enchente do Rio Grande do Sul. Até o momento do corte final, Tramontina, que eu chamo, aquela facada final, foi no meio do presidente embarcar. Eu fui ao Palácio Planalto, fui chamado lá, uma semana ou duas depois, antes tinha tido uma trégua na imprensa. Tinha tido aí, a gente começou em janeiro, fevereiro, aí fevereiro, março, abril, aí meados de abril, aquietou-se. Então, aquele silêncio, o presidente do Senado tinha feito uma declaração forte, dizendo que se me derrubassem ia criar um problema com o Senado, porque eu tinha sido senador, então o Senado se sentia representado ali, através de mim, e aí parou. Aí eu pensei que tinha, pronto, superou isso. Estabilizou. Pararam com essa chatice, né? Vou voltar para administrar a empresa. Aí chamaram no Palácio Planalto, olha, o presidente tem que ir a Brasília, o presidente lhe chamou. Eu peguei meu iPadzinho e falei, pô, lá vou eu mostrar mapa para o Lula de novo, começar tudo de novo, beleza, ótimo, vou ter uma reunião técnica bacana. Quando chego lá, tá ele apressado para ir para o Rio Grande do Sul, né, com toda a razão. A gente tinha acabado pela Petrobras de fazer uma entrega importante de material, de doações e tudo isso. E, inclusive fui lá informar isso a ele. E aí veio esse diálogo estranho no meio dos dois ministros, cada um sentado do lado de uma cadeira. E você lá, dizendo na que, guilhotina. olha, não aguento mais a briga de vocês ficam brigando o tempo todo, e é 2 contra 1, não tem como for, eu vou precisar tirar um de vocês. Fique à vontade, porque realmente eu não vou abrir mão de algumas convicções aqui que eu tenho lhe colocado. Acho que eu estou protegendo o governo, protegendo a Petrobras, protegendo o PT e protegendo o senhor. Agora, enfim, vamos lá. Né? E eu quero dizer que foi um dos momentos assim, mais assim, emblemáticos que eu assisti nas suas redes sociais, nas redes sociais também de alguns petroleiros, o momento que você foi comunicar, que você foi se despedir. Aquilo ali foi, poxa, que os amigos de Jean, os caras que querem o bem do Brasil, sabe? A população, de modo geral, o coração ficou partido. A gente sentiu, eu senti, de onde você estava, eu senti de cá. Não teve comando nenhum, né? Eu cara, foi lindo aquilo ali. Subi no prédio e disse, olha, eu vou sair à tarde e tal, enfim, vou sair tal hora. Eu vou pegar minhas coisas aqui e vou embora. Eu já estava meio chateado, falei, não tem nada que fazer aqui, né? Saí, o chefe de gabinete tinha acompanhado tudo, vai fazer a transição, eu vou embora para casa. E aí, quando eu desci do prédio, no pé do prédio, estava todo o pessoal. Todos. Desceu o prédio todo. Aí eu saí dali e falei, eu vou aproveitar e vou passar no CEMPES, que é o centro de pesquisa lá na ilha, para me despedir do pessoal. Aí foi na saída do prédio principal, teve isso. Fui ao CEMPES, quando cheguei lá também, os cientistas, a turma toda de jaleco, aquela coisa. Tem essa imagem também. Tem linda imagem. Enorme de gente, com gente que desceu de plataforma, tudo cara com uniforme. Foi um negócio emocionante, realmente, emocionante. Foi uma despedida de um presidente que eles perceberam que era um presidente petroleiro, né? Uma pessoa que defendeu, acima de tudo, eles mesmos e a empresa. E aí, como é que fica o coração quando você, poxa, super bem intencionado, quer fazer o melhor pelo Brasil, pela empresa, e aí você, sabe, um jogo sorrateiro, um jogo assim de bastidor, pegar todo um projeto e jogar assim na lata do lixo. Como é que você se sente? Uma história com a empresa também. E você com toda a história, você né? nunca pensou na sua vida em começar como estagiário e chegar à presidência da Petrobras, A história da minha vida é a história do setor de petróleo e energia. Eu nunca fiz outra coisa que não fosse isso, né? A não ser essa parte da política que a gente andou e que também tem muito a ver com esse setor, porque esse setor é um setor todo regulado, que vive em cima da atividade política e do governo. Eu acho assim, 2 sentimentos, né? Um de que aquela coisa, a política é assim mesmo, e eu não digo isso criminalizando e vulgarizando a política, pelo contrário, valorizando ela. A política você tem que estar preparado para tudo, absolutamente tudo, principalmente para maldade, maledicência, picaretagem, golpe baixo. Você tem que estar preparado, você sabe disso. A gente Perfeito, não, eu sei, perfeitamente. Mas o outro sentimento por outro lado, e claro, lamento, porque assim, era um trabalho que a gente ia fazer pelo menos de 4 anos, a gente imaginava 4 anos de trabalho, então a gente dividiu o trabalho em cada ano tudo planejado etapa. já, né? Para você ter uma ideia, a gente cogitou várias coisas. A gente cogitou, por exemplo, comprar a participação da Gol, 40% da Gol. Uma época eu cheguei a dar essa ordem lá, porque a gente se preocupava que o setor aéreo estava nesse processo todo com
cada vez mais caro e tal, e todo mundo dizendo que era o combustível, quando não é necessariamente o combustível é mais ou menos igual para todo mundo, mas a gente tinha uma preocupação também dessa cartelização do mercado. Quando a Azul anunciou que ia comprar a Gol, falou, vai ficar 2 empresas só, a gente gasta muito dinheiro em passagem, porque as pessoas, os nossos petroleiros viajam para cima e para baixo, etc. e tal. Então a gente poderia cogitar, num momento, entrar como investidor mesmo, não como ajuda, nem por ordem de governo, nada disso. Eu cogitei esse tipo de coisa. Então, assim, estou dando um exemplo de 1000 coisas bem criativas, diferentes. Universidade. Possíveis de fazer, claro, todos os passeios de universidade. A questão de entrar no offshore eólico, que aqui nos ajudaria muito em toda a margem equatorial, porque tiraria esse ranço de que a margem equatorial é só tirar petróleo do meio da Amazônia, quando não é, né, no alto mar, tudo aquele negócio. Mas colocar aerogeradores na energia limpa, explorar o território marítimo brasileiro com energia limpa também ajudaria a aliviar um pouco esse processo. E é uma coisa que é tão pesada, tão forte de investimento, que só uma empresa como a Petrobras poderia inaugurar no Brasil, né? Então, eu acho que a Petrobras tem o papel de abrir caminhos, abrir horizontes. Ela tem possibilidade de fazer coisas na tecnologia e até na escala de investimento que a maior parte das empresas do Brasil não tem condição de fazer. Então, o papel da Petrobras não é salvar usina, nem salvar amigo, nem pôr de gasolina, é abrir caminhos para novidades. Tanto que ela descobriu o pré-sal. Na época, todo mundo dizia que o pré-sal era caríssimo, que o barril de pré-sal não seria viável, e hoje ele é um dos petróleos mais viáveis do mundo, inclusive. E agora o petróleo da zona Da margem equatorial é a mesma coisa. Mas dizer, olha, é caro, não sei o que. A mesma coisa o vento no meio do mar, né? As eólicas no mar. Ninguém é caro, imaginava. É grande, é diferente. Sim, mas a gente é capaz de vencer isso, né? Quem é capaz de produzir a 7 quilômetros de profundidade, né? Em 380 quilômetros da costa, na frente de Ipanema e Copacabana, é capaz, claro, de botar uma trapezonga de 190, 200 metros na água e coletar vento. Não é possível, né? Então, assim, tudo é possível para a Petrobras, a gente sabe disso. Agora tem que dar tempo e tem que dar condições para ela trabalhar. Uma aula, Jean Paul Prats, abrindo o coração. Daqui a pouco, olhe o que é que espera Jean. Que isso, uma caixa preta? É uma caixa que é do avião, sabe? O avião aqui na terra é trampolim, passou aqui. Avião que ele se inspirou. Atenção, ó, Buriel disse, não. Esse não. Tem uma orientação que eu dou pro pessoal sempre, qualquer entrevista não tem pergunta proibida. Não tem pergunta proibida. Valeu. Então segura a caixa, daqui a pouco ela entra em cena. Jean Paul Prats aqui, ex-presidente da Petrobras, ex-senador, um amigo e um cara que realmente conhece muito sobre o Brasil. Jean, e a governadora? Você foi suplente dela, depois subiu o mandato. Não ligou para você, não? Já, meu filho, o que está acontecendo, meu filho? Claro que ligou. A governadora... olha, Dilson, acima de tudo, ou em paralelo, porque eu não acho que seja... A governadora é uma amiga minha. Assim, eu me considero, e ela se considera com certeza, nós somos amigos, pessoalmente, né? Então, independente de política, independente de cargo... Existe um relacionamento de amizade, né? Eu tenho, posso dizer assim, intimidade mesmo com a governadora, e acho que eu posso dizer isso perfeitamente com a pessoa Fátima Bezerra. É uma pessoa que eu gosto dela. E ela gosta de ser chamada por Fátima. Eu gosto dela mesmo, né? Pessoa que tem a minha confiança, eu gosto dela. Existem circunstâncias das coisas, né? A política é outra coisa. A questão profissional, a questão de Petrobras e tudo isso, eu tive toda a solidariedade dela. É claro que ela tem um limite também para fazer. Ela não ia chegar lá, ligar para o Lula e dizer, presidente, você tirou o cara aqui. Não pode fazer um negócio. Não tem cabimento uma coisa dessa, né? Havia uma situação que ela, inclusive, também entendeu e que eu entendi. Eu em momento nenhum, você vai me ver revoltado com o fato do presidente, inclusive, ter me demitido, não ter pedido para eu me demitir. Porque eu disse, eu não vou me demitir porque eu não fiz nada errado. Então eu não tenho por que me demitir. Quem quiser que me demita. Do jeito que me deu o cargo, me tira o cargo, não há problema nenhum. Pede o cargo de volta. E aí manchetaram lá, demitiram e tal. Não tem problema ser demitido, se for por uma convicção sua. Se fosse por corrupção, se fosse por picaretagem, se fosse por incompetência, não, ele não entregou o resultado. Mas se eu entreguei o melhor resultado da história da empresa,
15 recordes operacionais batidos na gestão. O combustível baixando o preço. 10 vezes nós batemos o recorde do valor da ação. Quem comprou ação quando eu assumi, ganhou 10 vezes mais. Quando eu saí, eu entreguei 113% de valorização em dólar. Não é com o dólar, não. Em dólar. O cara comprou lá em Nova York, ganhou mais de 100% do valor da ação no período de 15 meses que a gente teve na gestão. Então, isso não é incompetência. Picaretagem eu não fiz, não cometo, eu absolutamente não tenho absolutamente processo, zero, nada disso. Então, o que seria? Discordâncias. Na política isso é normal? É normal. Fátima podia fazer alguma coisa? Claro que não. Era uma questão normal. Eu, inclusive, saí dizendo isso. Olha, mas Fátima, não adianta falar nada, tá tudo certo, a gente teve uma discordância, eu perdi. Mas logo depois ele caiu, lembra que ele teve aquele acidente doméstico. E aí ele teve aquele processo todo de recuperação, foi para janeiro, aí começou viagens. Eu também não pedi mais, porque acho que também já passou. Não tenho absolutamente nada, nenhum ressentimento em relação a isso, entendo a situação dele. Ele chegou a falar várias vezes, olha, isso aqui vocês têm que se entender, tal, etc. Então a gente não conseguiu se entender, era coisa demais, era um massacre. E o chefe de gabinete, amigo, produzindo tudo isso, o gabinete civil. Na verdade o chefe de gabinete não, é o Casa Civil. O Casa Civil. É Casa Civil. Ali produzindo tudo aqueles factóides. Que é o chefe que integra todos os ministérios, na verdade. O chefe da Casa Civil é supostamente o chefe dos ministros, né? Ele é meio que o administrador dos ministérios, né? Olha, a Jordana Torquato está dizendo, o PT e o presidente Lula e a governadora não valorizaram o presidente da Petrobras. Não entendi até hoje. Laboratório Vanildo Quirino, isso é minha mulher, viu? Ela usa a coisa para saber se eu estou aqui no programa. Tô, meu amor, eu estou entrevistando Jean, viu? Estou ouvindo. Eu conheço. Eu virei álibi dele. Eu conheço, velho. Eu sou menino de Aracati, não. Tá aqui, Jean. Jean Paul, viu? Futuro deputado federal, viu? Tô sabendo. Fala nisso. Álvaro conversou com você? Álvaro Dias? Republicano? Não? Kelps Lima conversou com você? Não, eu tenho conversado com muita gente, né? Kelps esteve na sua casa? Mas, foi lá fazer uma visita de cortesia? Kelps, lá em casa... Olha ela, olha, sorriso, concordando relação aqui. com o Kelps, eu tenho conversa com o Kelps a miúdo, volta e meia. Né? Ei, inclusive na época, antes da própria eleição de Natal, nós concorremos um contra o outro, né? Eu ganhei dele, né? Foi. Eu ganhei dele. Foi mesmo. Você deu um bypass dele. Não, bypass não. Foi. Ganhei legitimamente. Você botou ele para trás. Quem fala que o Jean é sem voto, tá aí, um exemplo. Né? Eu ganhei de Kelps, eu ganhei de... Como é aquele menino do 2 deputados estaduais, o Hermano. Hermano. Deputado cheio de votos. Esse que é Hermano falando assim, oi, Gilson, Então, assim, mas casualmente são duas pessoas com quem eu me dou muito bem mesmo, e a competição ali foi muito correta, e aquela campanha foi muito difícil, né? A campanha no meio do Covid, a gente com máscara. Eu era um personagem desconhecido, né? E eu acho que nem conheceram mesmo, porque eu estava sempre de máscara, né? Então continuou sendo. Mas, olha, enfim. 11h28. Conversas, né? Foi para. Estamos abertos, estou conversando com muita gente, conversando em geral. Assim, agora, conversando mesmo, sinceramente, gente, sem absolutamente nenhuma pretensão pré-definida, então, assim, sondando, nós temos tempo, a gente tem tempo. Eleição é lá para frente, tudo bem. Todo mundo diz, não, tem que se preparar, eu sei, o cronograma eu conheço, né? Mas há um tempo, pelo menos no meu caso, eu não tenho pressa de decidir nada. Então vamos sondar, vamos ver. Eu acho que a situação específica do PT de escolha provavelmente foi precipitada pelo fato de o Walter ter aberto mão, né, pelo menos até a prova contrário, aberto mão da candidatura, e Ezequiel, que não teve pronunciamento oficial nenhum sobre isso, mas, enfim, infere-se que ele também não estaria interessado em assumir o governo e ser candidato à reeleição no cargo. Então, surgiu, de repente, naquela semana, sem discussão, porque ninguém vai me dizer que houve discussão interna, que não houve. O homem do imposto. Um candidato, uma solução caseira. Diz, olha, vamos jogar Cadu. Eu respeito isso e tal. Eu só achei, eu declarei naquela época, quando cheguei de viagem, uma época dessa, porque tinha saído para essa viagem de 3 dias,
conversado com Fátima, dizendo, olha, vamos tentar trazer Walter, entusiasmá-lo, etc. e tal, e estávamos juntos nesse projeto. Quando eu voltei, caí aqui, já tinha um candidato. Aí eu achei estranho, falei, ué, quando é que foi decidido isso? Não sei, ninguém falou nada. Mas tudo bem, não tem nada contra o Cadu, inclusive, um cara bacana, beça, botafoguense que nem eu, não tem nada disso. Agora, se é esse o caminho, eu tenho que começar a ver o meu caminho também. Se vai ser nenhum, pode ser nenhum. Eu não defendo a política, eu sou um profissional. Eu estou preocupado nesse momento da minha vida, depois de ter saído da Petrobras, e ter saído bem, né, valorizado pelo mercado, porque eu saí com o melhor resultado da empresa, da maior empresa do Brasil. Você foi convidado para ser CEO aí, fora do país? Não, de empresas, aqui. Pois é, só que de empresas que não tem a ver com energia, entendeu? Sim. Que eu chamo de empresa de prateleira de supermercado, sabonete, de não sei o quê, de ventilador. Então, não vale a pena, para mim não vale a pena. Então você também tem que ter coragem de tomar decisões profissionais. E porque essa decisão não some passa isso, só por dinheiro, né? Essa decisão claro é que muito... Não, passa por duas coisas. Primeiro, perfil profissional mesmo, como eu disse a vocês, eu sou um executivo desta área, eu não sou um executivo múltiplo. Né? Desse executivo que pula de carro para eletrodoméstico, de eletrodoméstico para nuclear, não dá. É múltiplo. E a segunda coisa é que eu escolhi o Rio Grande do Norte para viver. Não é por política. É porque eu gosto daqui. Eu gosto de ir para o interior, eu gosto de estar aqui, eu tenho orgulho desse estado. Já recebeu o título de cidadão norte-rio-grandense? Claro, muitos anos. Muitos anos. A unanimidade da Assembleia, inclusive gente que era oposição ao governo de vida. Zezé de Camargo votou. Muito tempo. O filho de Francisco. Votou, né? Pois é. Exatamente, na época. Foi proposição da deputada Márcia. Inclusive, Vilma trouxe ele para cá. Vilma, Wagner, Araújo, aquele povo todo. Eu me recordo, não foi? Mas eu já vinha para cá. Já tinha um papel aqui. Eu já tinha sido conselheiro da Potigás na época de Garibaldi. Eu já tinha feito o programa de energia para Garibaldi. Aí depois eles trouxeram para o governo de Vilma. É isso que aconteceu. Quando trouxeram para Vilma, eles me apresentaram a Vilma. E depois eu passei a ser uma pessoa da confiança dela, da casa dela, convivência dela, da família dela. O Gilson sabe disso. Então, assim, mas não é por isso, veja, de novo, eu não estou no Rio Grande do Norte por causa da política, eu vim antes por causa disso. Eu nunca pensei em entrar em política, muito menos no Rio Grande do Norte, entendeu? Então eu vim para cá porque eu queria morar num lugar diferente de onde eu nasci. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas minha família não tem raiz nenhuma no Rio de Janeiro. Minha mãe era francesa, fugiu da guerra, e o meu pai era gaúcho, descendente lá do Júlio de Castilhos, Júlio Prates de Castilhos. Então, assim, e de família política, do Sul, lá junto do Brizola, do Jango. Epa! A senha! Meu pai foi... Olha a senha aí, Leonel de Moura Brizola. Meu pai foi secretário PDT. do Jango, né? Ele foi secretário da Receita do Jango quando foi derrubado o governo do Jango. Tudo na linha de esquerda. Tudo nessa linha. Ele era mais burocrático, ele era um cara mais de Estado mesmo, de burocracia mesmo. Meus tios eram mais engajados de esquerda, né? Mas a esquerda trabalhista. E, enfim, o que eu estou dizendo é assim, Rio Grande do Norte para mim é uma opção também. Então, para sair do Rio Grande do Norte, tem que haver uma volta, um retorno, eu tenho que manter a minha base aqui e tem que haver uma compensação profissional bacana e tal. E eu não vi isso nessas propostas que eu recebi. Então, eu preferi ir para um segundo caminho, que é conselhos. Os conselhos, por isso que eu tenho viajado bastante, eles me obrigam a, às vezes, ter uma reunião mensal, pelo menos, ou em São Paulo, dependendo de onde é a sede da empresa. Tem uma que é em Fortaleza, tem duas que são em São Paulo e uma no Rio. Então eu tenho que estar nesses lugares uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. E tratando dos assuntos das empresas em alta cúpula. Né? Pronto, ele já deu a senha foi dada. Tá entendendo? Eu já compreendi tudo. Eu já sei, eu já entendi tudo. Eu já entendi. O partido vai ser aí pro lado da esquerda. Vamos juntar as peças. Leonel de Moura. Tá, então tá. Eu quero só um compromisso. Eu vou estar também. Você tem que lembrar que o PDT tem uma estrutura reduzida. Tem que pensar nisso. Tudo tem que pensar nesse processo. É um xadrez esse negócio. Foi o que Kelps falou. O PDT é uma sigla altamente simpática, claro. Eu adoro o PDT. Eu fui filiado ao PDT. Foi o meu primeiro partido. Eu tenho dito isso direto, mas é um partido que requer toda uma estruturação nova, que talvez por uma coisa de mais prazo, longo prazo, mas para essa eleição especificamente, é desafiador. Eu vou logo informar os ouvintes que na segunda-feira estarei estreando na 95 FM, que é o estado do Rio Grande do Norte todo pegando lá. É legal, né? E aí eu vou abrir espaço para Jean, que é um cara como esse, não pode ficar
fora da mídia, não pode ficar, ele tem que se comunicar, porque comunica melhor. O pessoal da CNN é apaixonado da Globo News. Né? Agora tem uma nova. Heraldo lá em Brasília, viu? CNBC também, que é um bom canal. Eles trouxeram agora. Mais um canal internacional trouxeram para cá. Foi? CNBC é canal de negócio também. CNN Money. 11 horas e 34 minutos, acabou a Molina. A gente não falou nada das areninhas. Sim, esse é o projeto eu acho, mais simpático que eu vi no Rio Grande do Norte nos últimos tempos. Mais gostoso, assim, de você dizer assim, poxa, esse projeto é legal, é bacana. As areninhas. Senador Jean Paul, na época que exercia o mandato, ele tinha uma verba, que é umas emendas parlamentares. Como todo parlamentar. Como todo parlamentar tem. E aí você priorizou implementar no Rio Grande do Norte as areninhas. Explica um pouco. O seguinte, o mandato nosso foi dividido em projetos que tinham nomes e marcas. Um dos nomes e marcas foi Areninhas Potiguares. E o que era isso? Nós pedimos à nossa equipe, Elton, está aqui o coordenador, para ir ao Ceará, conversar com o então governador Camilo Santana, que era o governador do Ceará. Pedi ao Camilo, liguei para ele e ele disse, estou à disposição, a equipe dos esportes aqui está à disposição. O secretário de esportes dele, né, Elton, recebeu o pessoal lá durante uma semana e eles aprenderam todo o processo, porque não é simples, não é construir um campo. Tem todo um processo por trás disso, né? Tem toda uma lógica de construção de um campo de grama sintética de altíssimo padrão, com alambrado, com iluminação para ser usado de noite o tempo todo, com vestiário e eventualmente até com locais para assistência, para as pessoas assistirem o jogo. Qual é a ideia? Isso é como um disco voador pousando numa cidade, iluminando uma nova região da cidade. Então, normalmente, áreas em degradação ou áreas em expansão de uma cidade, como, por exemplo, a Sul, como Campo Grande, como outras, você coloca aquilo ali e é um equipamento de primeira linha, entregue para a população com acesso gratuito e administração local. Porque uma das exigências, por exemplo, é que você tem que designar uma associação, uma entidade ou uma secretaria, alguém que tome conta da areninha. Não fica desdará lá, não. Tem que ter alguém para administrar os horários, para não ter briga de uso, aquela coisa toda. Em cima disso, nós fizemos a ativação das areninhas, procuramos o IFRN e botamos outra emenda. Isso aí, as areninhas para construção, 30 milhões. Para ativar o IFRN, foi convocado, a gente trouxe o IFRN como parceiro, e os professores do IFRN vão, durante 30 meses, Gilson, 30 meses garantido, fechado o projeto, 7 milhões a mais, para ir às cidades, e as cidades vão entrando par e passo, tem um primeiro lote, depois outro primeiro lote, e vão entrando aos poucos nesse programa do IFRN, que é a ativação das areninhas potiguares. E aí tem aula de tudo que você puder imaginar de como usar São quantas arenas hoje? São 72 arenas, em todo o estado do Rio Grande do Norte. 72 arenas, não é 10, 12 não. Então quando a gente fala arena, a gente liga logo ao futebol, mas não é só futebol. Não, aí vários... que está o programa do IFRN é justamente para mostrar que não é só para menino e não é só para futebol. Você pensa logo num monte de menino jogando bola, né? Sim. Claro que tem isso também. Mas tem pessoas idosas, tem meninas, futebol de menina e atividade de meninas, mulheres. É um lugar para se conviver. É um complexo esportivo. Passa a viver em volta daquilo. Sabe o que acontece? Os prefeitos começam a pavimentar a rua que está do lado. Aí começa a surgir comércio. Em volta, né? Aí começa a surgir barraquinha, comércio, boteco, tal, tudo. Virou outra coisa aquela área da cidade, entendeu? Não faz sentido você fazer numa área que já está urbanizada. Faz sentido numa cidade, num lugar para onde a cidade está crescendo ou que está degradada pelo tráfico, pela alguma coisa. Em média de quantas pessoas passam em cada arena? Vixe, falar em arena. Olha, no dia das inaugurações, a gente tem juntado aí 1.200, 2.000 pessoas, depende da cidade, né? A cidade pequena, né? E a cidade toda, né? Ali em Japi, o pessoal fez um concerto de heavy metal, cara, pra mim. Era um foco todo preto, os caras lá tocando heavy metal. Fala aí, você falou na implementação, e aí, olha aqui, o nosso sonoplasta aqui, olha o que ele diz aqui. Que na casa... Como é que é, amigo? Em frente à casa da minha avó tem uma, lá em Veracruz. E é? Em Veracruz? E como é que é lá? É a areninha do pessoal. E como é que é lá? Bom? Movimentar toda noite. Tem jogo. Como é o nome da associação lá, Elton? É menino do Cobé, do projeto
PGGA. PGGA. Tá bom, tá A aprovado? camisa do PGGA, Gilson, é igual a do Boca Juniors. E é? É. Olha É só. show demais. É muito legal. Olha, tudo isso é da cabeça, sabe? Inclusive, aproveitar para pedir ao prefeito lá para se entender com o pessoal do PGGA, porque parece que tem uns desentendimentos lá, a gente está sabendo e a gente faz uma força para mediar esse conflito para ver se a gente mantém a areninha funcionando. Porque isso gera ciúme, né? Essas coisas aí gera, né? Mudança de administração, às vezes, enfim. Jean, você não é Roberto Carlos, não, mas você é o cara, viu? Olha aqui, tem areninha em Parnamirim para você cobrar, viu? Sério? É, porque tem uma parte das areninhas foi dinheiro para o Estado. Então aqui a areninha de Parnamirim é na escola Dom Nivaldo Monte, em Emaús. Não tem nada feito ainda. Tem que correr atrás. Só tem o dinheiro tá A lá. verba foi destinada, mas não foi A verba implantada está há ainda. 3 anos lá, Ah, na conta da Secretaria de Educação, tá? Do Estado. Do Estado. Natal tem 3, Parnamirim tem 1, viu? Então tem que ir atrás disso. Eu vou assumir esse compromisso com você, que eu vou cobrar a implementação da areninha aqui para Parnamirim, recurso do então senador Jean Paul Prats. É isso aí. Vai funcionar na escola Donivaldo Monte. Isso é importante porque a gente tem que completar essas 72 areninhas. Tem gente aí nas cidades, prefeito aí, que se elegeu agora não me conhece ainda, e diz assim, esse cara já é favas contadas, já saiu da política, eu vou pegar esse dinheiro e usar outra coisa. Não pode. Vai não. Eu vou dar uma de Stevenson, vou lá denunciar, viu? Oh. Falar Steve, eu não vou ficar calado. Eu vou ficar calado, porque vai começar. Bota aí, põe aí. Acabou sabe, o bate-papo, sabe? Aquele lightzinho, agora a coisa vai pegar. Ah, era o lightzinho? Era light, esse aí era light. Vai. Põe no ar. Põe no... Os seus segredos serão revelados. Olha. Está no ar, a Caixa Preta, da Liberdade FM. Eita, ele agora levantou a sobrancelha, viu? Igual a Carlos Alberto. Carlos Alberto fazia assim, quando estava com raiva, assim, sabe? Eu consigo levantar só uma, você Jean, seja bem-vindo à Caixa Preta da Liberdade FM. Bem-vindo à Caixa Preta. Aqui dentro tem 10 nomes, né? Você vai puxar um a um, vai ler mentalmente. Se for sim, você já fala o nome, já justifica na hora. Se for não, você só dobra, não fala o nome e coloca do lado. Já tá sabendo. Se for não Não fala, nada. não fala. Coloca aqui do lado. Aqui do lado, atenção. Aqui eu falo. Sim ou não? Se for sim, você fala. Sim. Eu vou ser rápido. Sim ou não? Vou tentar ser rápido. Tá. Se não for rápido, você avisa. Sim ou não? Gestão Fátima Bezerra. Eu falo sim, eu não sei se aqui falando sim, homenagem, alguma coisa assim, mas enfim. Sim, porque Fátima, como eu disse aqui, independente da questão da amizade, gestão Fátima Bezerra tem um mérito gigantesco, né? Pegou um Estado, o Estado é difícil de administrar, viu, Gilson? É. Eu não sei porque que tanta gente corre atrás de administrar o Estado, mas são pessoas de alguma forma heróicas, né? Porque o Estado é com pouco dinheiro, é um desafio gigantesco, e Fátima, lembrem-se, pegou esse Estado com folhas atrasadas, 4 folhas atrasadas, alguns dizem até 5, porque tinha mais coisa, mas enfim, porque os fornecedores também, e mal ou bem, aos trancos e barrancos, mesmo dentro de gestão de Bolsonaro e depois já com Lula, conseguiu recuperar o básico. E aí veio com o negócio das estradas agora, que o pessoal falava tanto, que as estradas estavam abandonando, e realmente desde Vilma, que não tinha grandes reformas nas estradas, e agora está colocando as estradas, que são, na verdade, as artérias da economia do Estado para funcionar. Então, sim para a gestão Fátima Bezerra. Sim. Eu sempre digo o seguinte, está tudo perfeito? Não, não está. Nem vai estar numa gestão só, nem em duas. Mas melhorou em relação ao que estava antes? Isso é o suficiente. Para mim, isso é suficiente. Só sim ou não, senador? Sim ou não, Jean? Sim ou não, só? Lula, pô. Agora, a Lula, aqui tá as duas coisas, né? PT e Lula. Bom, Lula é o presidente, é um líder, eu sempre digo que é o líder máximo hoje brasileiro, é um dos líderes mundiais, é um cara que eu respeito pra caramba, porque é um cara que nunca me deu ordens, por exemplo, de fazer nada na Petrobras que não fosse dentro das regras, né? Diferente de um ou outro, como a gente já mencionou aqui, que tentaram fazer isso, dar anúncio pela imprensa indevidamente, dar ordem no presidente da Petrobras pela imprensa. Lula nunca fez isso. Então, enfim. E o Partido dos Trabalhadores é o meu partido, então eu tenho muita honra de ter participado e estar participando dele. Tem aí as nossas fricções, como sempre, o partido está sempre sujeito a isso,
mas é o meu partido, é o partido que eu... Sim para Lula, sim para É o Lula. partido necessário. Ó, pra- a regra aqui é o seguinte, senador, você vai falar Você sim. botou dois aí, como eu É, disse, você botou aqui o já partido fora. e o presidente. Foi aqui pra valer, né? Sim ou Cadu não? já falei, Cadu é um tremendo ativo político. Vai um dar cara sim pra ele? Sim, com certeza. Botafoguense acima de tudo, mas principalmente um cara boa praça, um cara honesto, um cara correto. E eu acho que Cadu, Então, sim pra Cadu. sendo candidato ou não, é um cara sim. Eu achava que ele ia dizer não pra Cadu. Claro que não, não tem Mas razão não, pra mas isso. é a minha opinião, Esse vai lá. aqui, eu Se- vou botar aqui pra depois. Epa, que é não. Esse aqui é não. Esse aqui é não. gostou? Esse é Esse não. aqui é não. Esse aqui é não. Bota não aqui. É porque isso aí é uma questão pessoal minha, né? É só sim ou não? É o que eu acho, né? Tá, sim ou não? Sim, com certeza, minha companheira, eu digo até minha irmãzinha política, pessoa companheira minha, no mandato a gente tem várias coisas junto. Natália? E fizemos campanha junto com o prefeito Natal, e ela fez lindamente a campanha dela, eu também fiz a minha com a ajuda dela, muito valiosa. Natália Bonavides, ele deu sim, viu, Natália? Chegamos em segundo, É dois, mas Sim ou não? Sim ou não? aqui, claro que sim, esse cara é um grande amigo sempre. Valtinho. O pai dele é um cara que eu admiro muito, foi o cara que realmente foi a primeira pessoa que me deu chance aqui para fazer alguma coisa em governo, em política. O Garibaldi, Walter também, um cara que, bom, enfim, sim total para ele. Sim total aqui pra Valtinho. Olha, eu vou dizer um negócio a você. Acho que é um jogo de Valtinho, viu? Porque eu acho que ele vai ser candidato. Aqui tá assim, um personagem polêmico, né? Eu sei que as pessoas, tem muita gente que, o Alexandre de Moraes é o ditador. Não, o ditador, pelo amor de Deus. Ele é um cara, um magistrado, um jurista, foi colocado lá por Michel Temer, que disse que urdiu o golpe contra Dilma. Então, assim, é polêmico o personagem? Sim, porque todo o judiciário e todo o STF hoje está 50%, tem gente sim que ou não? gosta, quem não gosta. Sim, total. Esse cara é um cara, a meu ver, heróico. O que ele está fazendo de resistência contra as pressões que ele sofre é grandioso. É necessário hoje, infelizmente. Sim para Queria Alexandre que de não Moraes. fosse necessário, mas é. Sim ou não? Cara, esse cara virou um amigo meu. Então, assim, Eu vi uma eu não cena. concordo com muitas ideias dele, como ele também diz que não concorda com tudo que eu faço, ele diz que é de direita, eu acho que ele não é tanto de direita assim, faz um papel, mas ele diz que eu sou de esquerda, que a gente discorda, mas a gente ficou amigo no Senado. Stevenson Valentim. É um cara que eu respeito muito. Eu presenciei uma cena lá no Senado Federal, eu tive lá, aí chegou o Stevenson, quase 2 metros, né? Não é? E senador Jean e senador Stevenson, amigo de verdade. Na verdade, né? a gente parecia aquele filme do Danny DeVito, né? O cara grandão e pequenininho, né? Se andasse junto. Olha, vocês A não única- perceberam, a única- vocês não perceberam aqui uma coisa, olha. Já Aqui tem 2 mais não dois, aqui. A única coisa que eu acho que enfim, o Stevenson dá uma vacilada é porque exagera um pouco a questão de Fátima. Acho que às vezes ele é um pouco fora do normal, Do um eixo. pouco desrespeitoso, mas enfim. Mas tá dando certo pra ele, né? Provavelmente Tá dando certo, essa pressão das redes, do cara ser veemente, ser violento, sei lá o quê, às vezes provoca coisas que não são muito agradáveis. Ele é muito mais educado do que ali transparece. Sim ou não? Esse cara, por incrível que pareça, eu vou dar sim. Quem é? Simonete Marinho. Rogério. Marinho, sabe por quê? Não tem por que dar, não. Eu sou um cara democrata. Esse cara é um adversário. É adversário. Adversário meu. Mas ele é adversário meu nas ideias. Agora, ele está na política. Se eu vou dizer que ele é um cara... Os outros que eu estou dando não, depois eu vou explicar e fazer a comparação. Esse aqui, pelo menos, joga no jogo democrático. Defende um cara antidemocrático, como o Bolsonaro, por exemplo, sim. Faz parte, provavelmente, do discurso político dele, sim. Mas é um cara que defende coisas completamente opostas ao que eu penso, reforma trabalhista, reforma da Previdência, fez muito mal ao país o que ele colocou aqui, mas do jogo. Foi votado, afinal, as propostas dele foram votadas. Ele fez o papel de veículo daquilo ali, o que eu acho lamentável, mas é um problema dele. Cada lado da política tem o seu lado. Agora, é na política, portanto, é sim. Tá aí. Tá dando certo pra ele, é do game, é do jogo. Não, ele Agora, precisa, calma, se você aqui tiver não, adversário, você não tem mexe mais aqui adversário. não. Aqui eu não acabou. mexo mais aqui. Você não mexe mais aqui não. Aqui acabou. Vamos ver, ficaram Eu sou 2. legal, pô. 2 caras. 2 caras, né? Agora quem vai, eu vou ficar com um e Ranier vai ficar São com o dois, outro. assim, totalmente opostos. Eu vou só dizer um negócio, será? Ranier, se liga aí, viu? Olha, ele deu um não pra quem? Eu quero saber pra quem ele deu Vou mostrar pra não. você aqui, ó. Eu não acredito que ele deu não pra esse aqui. Olha esse aqui também. Mas vamos trocar aqui, tu fica com esse aí. Sério? Coragem de dar não pra esse cabra aqui?
Ele teve. Jean Paul Prats. Você vai falar isso primeiro ou fala aqui? Fala o seu aí, que esse aqui Então é fala mais... logo. Não. Esse aí? Esse aqui é polêmico demais. Esse aqui vai chegar, sabe onde? No Planalto Central, em BSB. Vai longe, né? Esse vai chegar, Não é certeza. novidade nenhuma. Vai chegar. Ó, Jean deu um não aqui Para. para o ex-presidente Bolsonaro. Já, porque acho que o Bolsonaro passou do limite. Assim, comparando com o Rogério Marinho. O Rogério Marinho, dentro do jogo democrático, é um adversário das ideias. Mas Bolsonaro é um boçal. E é ver o limite do crime de genocídio mesmo. Quando falam isso, não é exagero. Nós nunca vamos esquecer desse cara em plena pandemia, uma pandemia que não tem como negar, que foi global. Todo mundo, o mundo dito desenvolvido, o subdesenvolvido, todo mundo viveu aquilo. Sofreu. Uma mortandade brutal e o cara fazendo de conta que não existia isso, que aquilo era uma criação, uma absurda, que era Uma gripe. Esse cara é um imbecil que foi eleito. É um imbecil. E assim, a direita eu respeito, a política eu respeito, tanto que dei sim aqui para Rogério Marinho por isso e para Rogério, se eu não me engano, ele já foi centro-esquerda, E né? pra Já foi Steve. PSD, acho que. Porque eu acho que o cara pode defender princípios de direito sem problema nenhum. Bem. Pode defender Estado Mínimo, tudo é válido. E a gente vai debater. Agora, a boçalidade é imperdoável. E assim, não dá para defender boçal. O que ele cometeu durante a pandemia foi uma boçalidade brutal. E aí não dá. Pronto. E agora o último não de Jean Paul Prats. Vai filmar? Não, né? Tá bom. Vai ficar no meu, viu? Eu não vou nem bombar. Eu não vou nem bombar. Eu não vou bombar. Eu ia dar como é que tá o nome? Impulsiona, mas não vou. Eu vou ficar com a entrevistazinha do jeito que tá. Ele deu não para o ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, ministro Rui Costa. Claro. Eu também daria não para esse cara. Não, Fiquei com veja nojo bem, da cara desse Você está cara. perguntando ao Jean, pessoa física, o que ele acha dessas pessoas. Isso. Eu não tenho que fazer um julgamento partidário nem coisa nenhuma. Esse cara me atropelou, me tratou do jeito que tratou. Eu não tenho porquê. É um Dá um desafeto. sim. É uma pessoa que eu não consigo. Eu não acho que ele faça bem ao governo, não acho que ele articule bem, mas isso é outra coisa. Isso é um problema do presidente Lula. Ele que tem que dizer se serve ou não. De repente serve alguns propósitos que o presidente vê que precisa uma pessoa para cumprir determinados papéis, mais antipático, mais difícil, enfim, para ele deve ter uma serventia. Mas para mim, pessoa Jean Paul Prats, para mim, ele foi ruim, foi mal, foi uma pessoa ruim para mim, não agiu correto comigo. Então não tem por que dar certo. E eu vou mais além. Sobre a direção aí, sobre o comando do ministro Rui, o presidente Lula está pagando um precinho, viu? Rejeição altíssima, Aí cada um que faça elevada. o seu julgamento, E né? todo mundo em Brasília comenta, nos bastidores, que parte dessa rejeição se dá pela essa ingerência, pela essa forma que tem o Rui Costa de administrar. Só vou ajudar um pouquinho o seu raciocínio sem botar muita pimenta na história. O ministério, como eu disse numa entrevista recente, é um ministério de estrelas. O ministério é um ministério bom. Cadê eles? Eles não aparecem. Onde está o Wellington Dias? Que foi um tremendo governador do Piauí, um tremendo senador, um cara fantástico. Onde está Simone Tebet, que foi candidata a presidente, uma tremenda senadora também? Onde estão os ministros? Então, era um ministério, esse governo Lula 3, era para ser um governo de estrelas. Para arrebentar. Com cada um aparecendo em cada lugar aí como um time. Eu sou o time de Lula. Lula está aqui coordenando, mas nós somos um time. Cada um está fazendo a sua especialidade nas suas coisas e está entregando resultados. E o pior, o governo está entregando resultados, Gilson. O governo está entregando, o governo não é ruim, absolutamente. O governo é muito bom. Resultados no social, resultados no salário, na valorização do salário mínimo, resultado, inclusive na questão da inflação, está conseguindo. Claro que há uma inflação recorrente, O mundo, e ela né? é causada inclusive por medidas que têm a ver com a questão de combustíveis, né? Com o combustível do biocombustível, por exemplo, competição de alimento com energia, etc. e tal, mas isso é um outro assunto para a gente aprofundar algum dia lá na outra rádio, porque é um assunto bem específico e é uma desconfiança que eu tenho que vai se provar lá na frente. Hoje ninguém está vendo, mas a inflação de alimentos tem a ver com essa história de valorizar, não dentro do papel normal que ele cabe, mas a mais o biocombustível. Nós não precisamos necessariamente ser só o país do etanol e do biodiesel. Nós precisamos ser o país das energias renováveis em geral.
E isso de plantar energia pode custar caro para o óleo de cozinha da dona de casa. Tanto que a gente está agora disputando aqui, os produtos que o Haddad teve que baixar a alíquota para importar são exatamente açúcar, café, óleos vegetais, carne. Olha, são todos produtos que a gente exporta. Tem alguma coisa errada nessa história. Alguém está priorizando o mercado externo para vender em dólar e permitindo que o atacadista compre o próprio produto que ele mesmo exportou para abastecer o mercado brasileiro. Isso é uma idiosincrasia Você da última aula? que não faz sentido Você nenhum. da última aula? Meu amigo, eu vou dizer um negócio pra você, viu? Cada vez que eu entrevisto esse homem, aí a gente sai mais preparado, vontade de querer aprender mais e mais e mais. Viu, Rani? Final da entrevista. Assumindo um compromisso aqui da gente renovar e fazer outras entrevistas, ok? Voltar na nova rádio, novo ok? estúdio lá, No né, novo Gilson? estúdio eu quero fazer um negócio hora que bacana, quiser, só tá bom? chamar. Tá bom? Só Agora, a entrevistada aqui é igual a fantástica. Aqui não precisa fazer 3 gols. Aqui não tem Maju Coutinho, também não tem Poliana Brita, mas é um programa fantástico. Mas é um programa fantástico. Música pra gente encerrar. Música. A vida do viajante, que é meio que a minha vida, né? E hoje, aproveitando, é dia do Luiz norte. Gonzaga, que é o dia do Nordestino. Hoje é dia do nordestino, É, o dia é. do sertanejo. Sertanejo, É, sertanejo. dia do sertanejo. Vai mandar pra alguém? Para o povo do Rio Grande do Norte que me adotou. Eu queria só uma coisa, que você abrisse aí E no não seu... é demagogia, é verdade. Jean, popularizar. O Messias está agindo lá, ser abraçado Pra pelo... popularizar. Abra no seu celular a letra dessa música, que eu vou abrir aqui na minha. Por quê? Vamos cantar, vamos dar uma palhinha, vamos pelo amor cantar. de Deus. Vamos encerrar cantando. Eita, Vamos, pô. abre aí do seu, que eu Não, abro. pelo amor de Abre aí Deus. no meu. Como é o nome da música? Vida do viajante. Vida do Viajante. Abre aí no seu, que eu vou abrir aqui no meu. E a gente vai encerrar cantando um trechinho, É? né, que seja. Porque Vilma de Faria, quando era governadora, Ah. uma particularidade, o hino do Rio Grande do Norte, ninguém sabe cantar, né? Poucas pessoas verdade, cantam. é verdade. Ela decorou só o refrão. Aí quando. Rio Grande do Norte. Bote aí, vamos lá. Música rolando. Será que é essa mesmo? Já pode? Essa aí? É. Aê, aumenta aí, aumenta. Aumenta. Vire andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E a alegria no coração. Vamos encerrar. Valeu, Jean! Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, de coração. Valeu demais. Uma aula. Uma entrevista não. Um documentário. Isso aqui é para ficar registrado. Tchau, pessoal. Até sábado. E agora você...